Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o que a ciência moderna, nos nossos atuais contornos, tem a dizer e o que vem comprovando sobre essa conexão com a espiritualidade, os tratamentos, energias, a mente, física quântica, dentre vários outros temas, basta buscar no YouTube por Ciência e Espiritualidade e no Web Rádio Namastê no Google. Vocês encontram todo um conteúdo fantástico e às quintas-feiras, às 19 horas, o nosso quadro vai ao ar, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre distúrbio bipolar e como a religiosidade pode afetar as características de pacientes que têm esse distúrbio, tá bom? Então, para nós darmos início à nossa conversa do dia de hoje, vamos ao título do nosso trabalho. O título do artigo científico é o seguinte: Religiosidade, depressão e qualidade de vida na desordem bipolar. Um estudo prospectivo de 2 anos. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que se intitula Revista Brasileira de Psiquiatria no ano de 2018. E o primeiro autor do artigo é o André Strapa e o último autor é o Alexandre Moreira Almeida, que é um professor já no Brasil consagrado por estudar religiosidade e espiritualidade. Ambos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Muito bem. Para nós darmos início à compreensão desse trabalho, vamos falar um pouquinho sobre a desordem bipolar, ou distúrbio bipolar, como é conhecido muitas vezes popularmente. Ele é uma doença psiquiátrica que é caracterizada por variações muito acentuadas de humor, tá? Então a pessoa tem picos de humor alternados com fases frequentes que se alternam também de depressão e de mania, né? Ou seja, realizar certas ações repetidamente ou necessidade de fazer repetidas vezes alguma coisa. Isso é a mania, né? E a depressão, aquele quadro melancólico onde a pessoa fica muito introspectiva para baixo, né? O distúrbio bipolar é uma das doenças psiquiátricas mais comuns na atualidade e ela se equivale, a sua frequência, à esquizofrenia, tá? Dentre as doenças psiquiátricas. E ela tem um fator que é prejudicial, né? Que é ruim, que ela é uma doença limitante. O que isso quer dizer? Normalmente, as pessoas que estão com desordem bipolar não controlada, ou seja, não conseguiram ainda equilibrar e tratar, elas costumam ficar inativas, não conseguir fazer atividades necessárias do dia a dia, sair de casa para estudar, trabalhar e fazer determinadas ações que são necessárias, tá? Sendo assim, essa doença, esse distúrbio, ele acaba reduzindo a qualidade de vida, gera prejuízos econômicos para a sociedade e para a pessoa individualmente, para toda a sua família, e ele está associado com uma maior taxa de mortalidade, ou seja, pessoas que não têm doenças bipolar, comparado a pessoas que têm essas doenças bipolar, elas podem acabar apresentando até o dobro de chances de morte, né? Aumenta as chances de suicídio, o que para nós é necessário ser tratado, né? Bem, entendendo já um pouquinho então sobre essa doença bipolar, a gente pode conversar um pouco sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade. Bem, primeiro é importante a gente diferenciar religiosidade e espiritualidade. A religiosidade, ela é aquela característica ou capacidade da pessoa buscar em determinadas crenças e religiões específicas algo que te faça bem, tá? Ou seja, se encontrar, se conectar com o divino, com Deus, com todo, como quiserem chamar.
mas através da ferramenta de uma única religião, de um caminho que ele é mais focado, ele é mais fechado, né? Quando nós falamos já de espiritualidade, nós estamos falando daquela crença do fazer bem, de crescer intimamente, de buscar esse Deus, essa essência divina em si, mas não dependente de uma religião. A pessoa que é focada somente mais na espiritualidade, ela consegue buscar em diferentes caminhos e formas essa realização e essa conexão com o divino, tá? Um não exclui o outro, tá bom? Isso é importante de ser dito. Existem muitas pessoas religiosas que são espiritualizadas e que dentro da religião conseguem se conectar. E existem pessoas espiritualizadas que conseguem também utilizar religiões como ferramentas. A diferença é que normalmente varia e são mais, costuma ser mais de uma religião, tá bom? Nesse estudo específico, a gente trabalhou mais com a parte de religiosidade, tá? O importante é que tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, eles já existem diversos estudos científicos e abordagens, né? Cada um pode até observar isso na vivência com as pessoas que têm diferentes estruturas, hábitos e formas de vivenciar espiritualidade e religiosidade, que a espiritualidade e a religiosidade podem gerar melhoras de vida como um todo. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho como já existem estudos científicos que comprovam a capacidade da espiritualidade e religiosidade de melhorar problemas mentais, psiquiátricos, psicológicos, reduzir depressão, reduzir o mal-estar, aumentar a qualidade de vida. Mas aí existe um termo em inglês que chama coping religioso, que é aquela questão de você ter um coping positivo ou negativo. O que isso quer dizer? É simples. Basta a gente entender que o coping positivo religioso é aquela pessoa que vai a uma determinada religião buscando um encontro íntimo, uma conexão pessoal com o divino. O coping negativo é aquele que vai para a religião, ou seja, né, o meio onde está indo, para apenas questões externas, conexões com pessoas, se mostrar, aparecer, conhecer gente. Por que isso é importante, esse coping positivo e negativo? Porque já tem muitos estudos mostrando que as pessoas que têm coping religioso negativo costumam até ter piora de quadros depressivos. Já o coping religioso positivo gera um crescimento de bem-estar e coisas boas. Em resumo, aquelas pessoas que buscam de fato estar em uma religião ou ter a sua espiritualidade para seu crescimento próprio e olhando para si, tratando da sua alma, do seu coração, se tornam melhores, crescem. Já aquelas que buscam apenas aparência acabam se tornando mais amargas, fechadas e acabam tendo aumento de problemas, tá bom? Muito bem, dentro deste contexto apresentado, o objetivo do presente estudo foi o seguinte: avaliar e experimentar os efeitos da religiosidade no tratamento ou no acompanhamento de pacientes que possuem distúrbio bipolar. Esses pacientes eles foram acompanhados, diagnosticados devidamente e acompanhados por 2 anos. E aí foi feita uma associação, né, da religiosidade com os parâmetros de depressão, bem-estar, qualidade de vida e o que mais alterou socioeconomicamente nesses pacientes, tá? Para isso, os pesquisadores utilizaram o seguinte método. Eles selecionaram dentro de uma clínica ou dentre pacientes já diagnosticados, né, por médicos com distúrbio bipolar e convidaram, né, para fazer parte do estudo. 168 pacientes
entraram dentro dos critérios para participar do estudo e fizeram uma entrevista no tempo 1, tá? No início, que é hoje a gente chama de baseline, o basal, né? E aí, nesse tempo 0, foram apresentados questionários para avaliar alguns itens que foram importantes e comparados mais para frente. Dentre esses, a gente destaca a avaliação da mania, avaliação da depressão, avaliação da qualidade de vida, avaliação da religiosidade e a avaliação do coping religioso, ser positivo ou negativo. 2 anos se passaram de acompanhamento e 158 pacientes repetiram estes mesmos questionários, tá? E aí se obteve um resultado após 2 anos. E aí se buscou fazer uma associação entre a qualidade de vida, depressão e as manias e esses parâmetros associados com a religiosidade e o coping religioso. É isso. Então vamos dar uma olhada nos principais resultados encontrados nesse estudo? Muito bem. Os principais achados e resultados desse estudo após 2 anos de acompanhamento foi que a religiosidade aumentada está associada com uma qualidade de vida melhor em pacientes que apresentam distúrbios bipolar, tá? Então, esses pacientes que têm distúrbio bipolar, já têm crises constantes de depressão e mania, podem ter uma melhora da qualidade de vida se tiverem a religiosidade trabalhada, especialmente com coping religioso positivo, ou seja, quando a pessoa consegue trabalhar o seu íntimo e não simplesmente uma exposição social, né, na onde quer que seja. Isso significa que a religiosidade, né, associada com essa espiritualidade, que é um termo que eu vou utilizar para falar desse coping positivo, tá? Ela gera uma melhora da qualidade de vida e sintomas melhores de controle durante o quadro. Esses 2 anos, acompanhando os pacientes, os pesquisadores observaram uma melhora de uma forma geral nos quadros de depressão e associados ao distúrbio bipolar em todos os pacientes, tá? Mas isso é importante porque todos os pacientes, eles continuaram e devem continuar sempre fazendo uso dos medicamentos, tá? Então, o que a gente pode observar e que os autores discutem e concluem é que fazendo uma farmacoterapia adequada, ou seja, o uso de medicamentos adequados para o distúrbio bipolar, para o tratamento, associado com uma religiosidade, com espiritualidade, com conexão íntima, coping positivo, isso gera uma melhora da qualidade de vida. A pessoa consegue se tornar mais feliz, estar bem. E é isso que importa, né? Muito bem. Agora eu vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre as minhas opiniões e conclusões sobre esse tema, tá bom? Bem, com certeza, distúrbio bipolar, olhando pelo lado espiritual, espiritualista, kardecista, nós sabemos que boa parte dos distúrbios associados com psiquiatria estão, sim, mais ou menos em algum grau, associados com companhias espirituais, que nem sempre são as que buscam o nosso bem-estar. Claro que nós sabemos que todas elas são para o nosso bem. De alguma forma nós aprendemos e crescemos com todas essas experiências. Afinal, nós estamos num planeta escola, né? Hospital escola, que é essa terra onde nós vivemos. Sendo assim, nós estamos aqui para passar por todas as situações, consideradas boas ou ruins, mas de forma a nos fazerem crescer. Então, se nós já sabemos que esses distúrbios psiquiátricos estão associados muitas vezes com certas influências e companhias que nós temos, nós com certeza podemos compreender que o aumento dessa espiritualidade com a religiosidade, ou seja, de uma forma positiva e íntima, faz de nós
pessoas melhores de alguma forma, o que eleva o nosso nível vibracional. E um nível de vibração superior significa atrair companhias melhores. Sendo assim, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, na nossa jornada, quanto mais nós buscamos fazer para atrair o que é de bom, lembrando, lei de ação e reação, tudo que nós emitimos volta para nós. Tudo que nós fazemos de bom retorna para nós de alguma forma, em algum momento. E o de ruim também, né? Então, se nós passamos a ter uma vida mais positiva, buscando crescer, fazer o bem, caridade, auxílio e cuidando de nós, né? Lendo, estudando, né? E de outras formas, como cada um pode sentir, porque é íntima, pessoal, a certeza é de que nós vamos melhorar, nós vamos crescer. De uma forma ou de outra, nós vamos crescer. E é isso o objetivo final aqui, tá? Sabendo de toda essa história, fica mais fácil entender que sim, a religiosidade pode gerar, quando aumentada e de uma forma positiva, uma melhora da qualidade de vida. E, claro, ajudar no tratamento e equilíbrio psicológico, de depressão e de outros distúrbios, todos eles. Façamos então a nossa parte. Cada um é responsável por si mesmo. Mesmo que nós amemos enormemente outra pessoa, nós não temos a capacidade de fazer as escolhas íntimas dela. Cada um responde por si. Tá? Façamos o nosso melhor para ajudar e façamos o nosso melhor por nós. Porque às vezes é muito mais fácil apontar o dedo e ver o problema e o defeito do outro do que fazer uma autoanálise para fazer, eu tenho que ajustar aqui, melhorar aqui, aquilo outro e seguir um caminho de crescimento. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Gratidão pela companhia e pela oportunidade. Namastê e até a próxima.